Boa noite aos amados irmãos, amigos que nos visitam. É um privilégio podermos estar novamente na casa do Senhor, uma noite agradável, para juntos assim ouvir a palavra do Senhor. E a nossa oração é que essa palavra venha a nos edificar as nossas vidas, desafiar também e salvar. É isso que ela faz. E nós acreditamos na palavra, porque é a verdade, é a palavra de Deus. E assim temos realmente essa bênção que é poder ter ainda um local em que nós abrimos a Bíblia e assim ouvimos a voz do Senhor. E pedimos realmente que Ele fale aos nossos corações. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, onde nós estamos estudando. Efésios capítulo 5, e vamos ler apenas o verso 8. Efésios 5, 8, diz assim a palavra do Senhor: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Oremos. Pai, nós te louvamos e somos agradecidos principalmente, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que tem compaixão de nós, homens e mulheres pecadores. Necessitamos mesmo da Tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo como o Salvador do mundo. E Ele veio e realizou uma obra grandiosa ali na cruz do Calvário. E hoje Ele nos dá a vida eterna. E assim, Pai, nós queremos Te louvar por isso e também Te agradecer, porque temos a Tua palavra aqui em nosso próprio idioma. E que essa palavra venha hoje à noite mesmo falar aos nossos corações, desafiar as nossas vidas, edificar. E assim, Pai, que possamos também não ser só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. E nos ajuda mesmo, porque precisamos do Espírito Santo, que é o autor da palavra, que Ele venha nos ensinar hoje à noite, nos revelar mesmo o que Tu queres aos nossos corações. E também, Pai, essa palavra transforma vidas, salva. E se porventura há entre nós alguém que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor faça como Te apraz. Entregamos cada um que chegou aqui, essas vidas preciosas em Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, nós estamos estudando essa carta, versículo após versículos, e chegamos nesse capítulo 5, onde nós somos exortados a andar. Nós acabamos de ler, né? O apóstolo Paulo diz àquela igreja: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Então, Deus nos dá uma responsabilidade a andar como filhos da luz. E o Paulo diz: porque outrora éramos trevas. E nós temos aprendido nessa carta, e Deus nos revela através da sua palavra, que todos os homens, quando nascem nesse mundo, nós temos uma única condição: somos pecadores por nascimento, por natureza. A Bíblia diz, porque nós herdamos já dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, essa herança, né? O pecado. E o pecado, a Bíblia declara, desobedecer a Deus,
rebeldia contra Deus, é a transgressão da lei de Deus, da palavra de Deus. Deus revelou a sua vontade aos homens, a nós, através da sua palavra, e nos deu, né, a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita a nós. Mas o homem, infelizmente, se rebelou contra Deus, desobedecendo a sua palavra, e com isso causou um sério problema, né? Causou mesmo a desobediência a Deus, e foi punido. Deus puniu o pecado do homem com a morte. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós já nascemos nessa condição, infelizmente, decaídos da glória de Deus, né? Pecadores, sem mesmo esperança nenhuma, carentes da glória de Deus, da graça de Deus. E Deus foi bondoso conosco. Ele mesmo usou da sua misericórdia, teve pena da nossa condição. A Bíblia diz que Jesus, quando veio a esse mundo, ele viu as multidões, elas estavam exaustas, cansadas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. E ele viu essa condição, e a Bíblia diz que ele se compadeceu delas, teve compaixão, misericórdia, e assim, irmãos, fez uma obra grandiosa. Ele pagou o preço do pecado por nós, ali na cruz do Calvário, tomou o meu e o seu lugar, e sobre ele foi colocada toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, e ele pagou o preço ali na cruz, porque ele não tinha pecado, Jesus Cristo, né? Mas Deus colocou sobre ele o nosso pecado, e quando Deus viu no seu Filho o pecado, ele puniu. Por isso que Jesus Cristo morreu, pagando o preço do pecado, derramando o seu sangue precioso, e assim ele venceu a morte, venceu o pecado, porque ele ressuscitou. Deus assim aceitou esse sacrifício, e hoje ele está vivo. Por isso que ele nos dá, né, a vida eterna. Então Paulo, nessa carta, ele diz: olha, outrora vocês erais trevas, andávamos praticando as obras das trevas, e nessa condição estávamos perdidos. Mas agora, Paulo diz, né, houve uma mudança aqui. Porém, agora sois luz no Senhor. E o capítulo 2, Paulo diz como nós nos tornamos luz, filhos de Deus, é um presente de Deus. A Bíblia diz que, Efésios 2,8, pela graça sois salvos, a salvação, né, mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, a fé não é minha nem sua, mas é um dom, é um presente de Deus. Deus dá a fé de nós acreditarmos nele como nosso único e suficiente Salvador. É uma bênção, né? É uma graça, e nós ouvimos a sua palavra, ouvimos a nossa condição, e ele mesmo nos dá a fé de acreditar. Então, outrora erais trevas, mas agora sois luz, e ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aí sim passamos a ser mesmo luz no Senhor. Nos dá vida, né? Nos dá uma nova vida. E aí vem o desafio agora para nós, né, que somos filhos de Deus no Senhor, a andar como filhos de Deus. E é um grande desafio e uma grande responsabilidade. Então Paulo trata no capítulo 4 em diante desse andar. É esse verbo andar, ou seja, é a minha prática, é a minha maneira de viver, é o meu comportamento, é a minha vida. Então a Bíblia, ela nos dá a doutrina e nos exorta a praticar essa doutrina. Não é nada impossível, não. É possível sim,
porque Deus nos dá a sua graça. Então, ele diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus. Então, eu mostrei nesse capítulo 5 vários I's, né? Começando com a letra I, para a gente, assim, lembrar, no capítulo 5. Então, no verso 1, o primeiro I, ele diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E nós imitamos a Deus, eu expliquei já, né? Nós não podemos ver Deus. Deus, ele é Espírito. Como nós podemos ver Deus, né? E ele manda nós imitarmos a Deus. Mas aqui diz que ele se revelou a nós na pessoa do seu Filho. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E ele veio, né? Veio a esse mundo. Se revelou. E vimos a sua glória como o do unigênito Filho de Deus. Então Jesus veio e nós sabemos que Jesus é Deus. E como Jesus andou nesse mundo, nós devemos imitá-lo, não é? E aqui diz, olha, verso 2: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então nós devemos andar imitando ao Senhor Jesus, e esse andar é o andar em amor, é um amor sacrificial, de nos entregar. É difícil, irmãos, né? Porque normalmente nós somos egoístas, nós olhamos para nós mesmos, né? Como diz, é para o meu umbigo, é o meu bem-estar, é aquilo que é meu, eu mereço, eu tenho. Então, nós somos egoístas, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele olhou para os outros, ele amou os outros, ele se preocupou com os outros, né? Imagina se a igreja realmente professa, praticasse isso, o mundo seria diferente, né? Onde haveria ódio, eu estaria levando o amor de Deus, e assim por diante. Como não seria diferente, né? Mas a verdade é que não é, né? É um mundo cruel, um mundo mesmo em que as pessoas não têm o mínimo amor pelos outros, ou seja, e está no que está, infelizmente, por causa do pecado, né? Mas os crentes em Jesus Cristo, aqueles, olha, eu acredito em Deus, eu sou filho de Deus, eu sou crente em Jesus Cristo. Então você tem que andar, né? Dessa maneira, andar em amor, se sacrificando pelo outro. Isso é muito difícil, né? Eu estou falando que é mesmo, mas não é impossível, né? Então, primeiro, imitar a Deus, nós vimos bastante, né? O segundo, aí Paulo diz, olha, não mais andeis, no verso 3 aqui, na impudicícia, tá vendo? Aí nós vimos que é impureza, imoralidade, ilícitas relações sexuais, está nessa área aí, né? Na ilicitude sexual. E nós vimos que nós não devemos mais andar como o mundo anda, né? A Bíblia mostra claramente isso. Mas continua o apóstolo Paulo, aliás, ele diz, olha, nessas coisas não mais andeis, né? Muito pelo contrário, ele diz, olha, como convém aos santos. Santos aqui, não é aquele santo que a gente aprendeu, nós fomos ensinados, né? Aquele que está lá no céu, que tem uma imagem dele em muitas igrejas aqui no Brasil. Não, não é esse santo, não. Santos aqui é o salvo por Jesus Cristo. É o que está vivo, está vivendo. Não se fique assim, com essa palavra, né? Santo. É santo. O nome dado ao salvo é santo. Então, isso não convém mais aos santos andar na impudicícia, na impureza, na imoralidade, nas ilícitas relações sexuais. A outra coisa que ele falou aqui, né? Verso 4: não ande mais em inconvenientes coisas. Que coisas são essas inconvenientes? É a nossa maneira de falar, o nosso linguajar. Então ele diz, olha, nem em conversações torpes, nem palavras vãs,
ou chocarrices, coisas inconvenientes. Paulo diz lá, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é? Então, essas coisas que nós não devemos mais andar, o nosso palavreado, né? o nosso comportamento nessa área. Aí Paulo diz, olha, ao contrário, mas ande falando mesmo em ações de graças, dando graças a Deus, não é? Mas aqui na frente, no verso 20, ele diz, olha, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 19, falando entre vós, né, falando uns com os outros, diz aqui, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, uma linguagem diferente, né? Uma linguagem mesmo espiritual. Mas continua no verso 5, olha, sabei, pois isto, outro i aqui, nenhum incontinente. O incontinente, nós mostramos, é aquela pessoa que não tem domínio, não é, das suas ações, é dominado, não tem domínio próprio. E Paulo fala aqui em duas áreas, mesmo na vida do incontinente, ou do impuro, né? Ele fala da impureza, que está relacionada mesmo à área sexual, e a avareza, que está relacionada à área social, nos termos financeiros, né? E mostramos o perigo que é. Hoje as pessoas, são duas áreas assim que levam o homem, como diz o Paulo aqui, né? Não vai ter herança no reino de Deus. A pessoa é dominada por essas coisas, em relação mesmo ao sexo e ao poder, ao dinheiro, né? Tudo isso envolvido. Então, Paulo chama de idolatria. Ama mais essas coisas do que a Deus. Então, nós vimos muito isso, né? Mas tem outro i aqui, né? No verso 6, foi o estudo da semana passada. Paulo diz, olha, ninguém vos engane com palavras vãs. Eu coloquei assim, não seja iludido pelas palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então nós tratamos que não deixa ninguém te enganar, te iludir, mas fala a verdade que a palavra de Deus diz, porque muitos estão sendo enganados no meio do povo que prega, né? Nas igrejas, no meio mesmo do povo que se diz até homens e mulheres de Deus e etc, mas estão iludindo as pessoas, enganando, e nós mostramos isso semana passada, e sobre estes, né, virá a ira de Deus. Nós mostramos o que é a ira de Deus. Mas hoje à noite, irmãos, tem mais uma coisa aqui, né? Verso 7, diz assim, olha, portanto, não sejais participantes com eles. É interessante esse versículo aqui, né? Paulo está dizendo, olha, não ande na impureza, nem saia da vossa boca coisas inconvenientes, não seja incontinente, não seja mesmo iludido. E aí Paulo diz aqui, olha, portanto não sejais participantes com eles, não sejais íntimos deles, né? Participantes com eles. Chega no verso 11, ele diz assim, olha, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então, não seja íntimo deles, nas obras infrutíferas das trevas. E eu queria, hoje à noite, tratar disso com os amados, né? Ou seja, íntimos, participantes, como diz aqui a Bíblia, cúmplices dessas obras, né? Andar mesmo em conformidade. Isso não mais, Paulo está dizendo aqui, né? O que é realmente essas coisas?
Sabe, amados, o Senhor Deus, Ele escolheu um povo no meio de uma geração corrupta. Lá no Velho Testamento, quando Deus escolheu o povo de Israel, Ele mesmo separou esse povo, tirou eles da escravidão lá do Egito. Eles estavam 400 anos escravos de Faraó, né, numa terra estranha. E Deus tirou eles de lá, deu a libertação a esse povo, e a promessa era levar eles a uma terra, né, a terra santa, uma terra que emana leite e mel, tirar mesmo da escravidão e levar a uma terra onde eles iam habitar com a presença de Deus. Olhando espiritualmente, vale para nós hoje à noite, né? Deus nos tirou do império das trevas e nos prometeu dar mesmo, né, o reino do Filho do seu amor, levar nós a uma terra prometida, né, a estar na presença de Deus. E assim, irmãos, Ele exige, enquanto nós estamos caminhando até lá, exige santidade do seu povo. E o estudo aqui, nessas noites, nesse livro, é santidade, né? Santidade de vida. E o povo de Deus, ele exige santidade. Então, no Velho Testamento, nós vamos ver isso, que Deus não mudou, Ele é o mesmo, né? Então, quando Ele separou Israel, Ele deu instruções a esse povo. Então, veja, né, em Deuteronômio, no capítulo, Êxodo, no capítulo 34, Êxodo conta a história da libertação do povo de Israel, né, e a sua caminhada à terra prometida. E Deus deu instruções a esse povo, um povo diferente, o povo de Deus. Então, no capítulo 34, no versículo... Se você ler todo o capítulo 34, são essas instruções. Mas chega aqui no verso 12, ele diz assim, olha, eles iam possuir uma terra onde existiam nações lá. E essas nações, elas viviam mesmo segundo as suas práticas, né? Segundo mesmo seus costumes que eram contra a palavra de Deus. E Deus diz aqui, olha, no verso 12, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Deus diz, olha, não tenha comunhão, não tenha intimidade, não seja cúmplice dessas pessoas, né? Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Cuidado. Mas, olha o que Deus diz: derrubareis os altares, quebrarei as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus. Veja que é Deus com letra minúscula, né? Você não vai adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, e sim, Deus zeloso é Ele. Então, o primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel é para não ter outros deuses diante dele, né? E as cidades desde esse tempo, adoravam outros deuses. Tinham, como diz aqui, né, altares a outros deuses. Diz aqui, colunas, postes ídolos. Aí você vê o país, né, colocando bem prático. Nosso país, Brasil. Cada cidade do nosso país tem uma coluna, tem uma imagem, tem um poste ídolo, né? No nosso lá, belíssimo Rio de Janeiro, tem uma imagem grandiosa, né, chamado o Cristo Redentor. É uma imagem, é maravilhoso, é um cartão postal. E outras cidades, mas não se deve fazer isso, né? É Deus que diz para não fazer. Na sua palavra,
Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Tu vais chegar nessa cidade, o meu povo, tu vais encontrar. Deus, irmãos, Ele deu lá Israel para essa nação aqui que Ele escolheu. E haviam povos lá habitando. Deus mandou expulsar, eliminar aqueles povos lá. Não fique assim admirado: esse Deus. Ele deu aquela terra lá a Israel. Por isso que as nações ali têm aquela guerra, né, contra Israel, porque dizem que eles ocuparam, e foi mesmo, mas foi Deus que mandou, foi Deus que deu aquela terra a eles, né? E eles estão lá. E aqui no Velho Testamento, quando ele disse: olha, quando entrares lá, tu vais encontrar as cidades com essas coisas, e queima, derruba, porque a mim só adorarás, né? E é isso que ele diz aqui, olha, não se mistura, não faz aliança com eles. Veja no verso 15, para que não façais aliança com os moradores da terra, e não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses, e lhe sacrificando alguém, te convide e comas dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e de suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam também os teus filhos se prostitua com os seus deuses. E se você ler, né, ele dá várias instruções aqui, olha, não farás para ti deuses deuses fundidos, fundição, imagens, né? E guardarás as festas e assim por diante. Então, Deus orienta o povo a não ter o quê? Intimidade, cumplicidade com os outros povos, para não se prostituírem, né? Para não pecar assim contra Deus. E no Novo Testamento é a mesma coisa, né? Deus diz aqui, nós estamos vendo em Efésios, volte lá, né? Olha, portanto, não sejais participantes com eles, não se misturar, não ter intimidade, né? E eu vou explicar, irmãos, que tem um propósito em tudo isso. Então, no capítulo 5, nós estamos vendo agora que Deus diz: olha, não tem intimidade, né? Não seja participante, cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E chega eu queria levar você a 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, e no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, falando com a igreja, né? Ele diz, olha, 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então Deus está dizendo, olha, você agora é luz, e não se ponha, não é, em julgo desigual, não tenha intimidade, não seja participante, cúmplices de obras infrutíferas das trevas. Então ele diz, olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quem são os incrédulos? São aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né? Não têm temor de Deus, não estão nem aí para as coisas de Deus. Nós temos tratado sobre isso. E Paulo diz, olha, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Ele usa aqui uma ilustração de julgo desigual. O que é um julgo? Né? O julgo é aquela madeira que é feita, né, para colocar como canga, é a mesma coisa. Você coloca em cima do boi, ou de uma junta de boi, 2 bois, né, e coloca para eles andarem, dar direção, dá mesmo para eles obedecerem a ordem, para ser dominados, para ser submissos. É isso que é julgo, né? Então Paulo diz assim, olha, não vos ponhais em julgo desigual.
Esse jugo desigual, lá no Velho Testamento, Deus dá uma ordem para o povo, quando eles fossem arar um campo, né, os campos eram arados com bois, com bota o jugo, aquela aí ia, né, dar direção para o boi não sair da linha. Então ele diz, olha, não coloca um boi com um jumento, não faça isso, de forma nenhuma, porque o boi é diferente do jumento, né? E eles vão andar de forma descompassada, um vai querer ir para o outro, não vai ter problema. Então é essa ilustração que Paulo diz, olha, é um jugo desigual, né? E quando fala em jugo desigual aqui, Paulo está falando de incredulidade, né? Do incrédulo e do crente. Deus aqui, ele não está ofendendo, não é para fazer o que o mundo hoje fala, assim, em termos de ser melhor do que alguém, achar que eu sou melhor do que outra pessoa, julgar outra. Não é questão disso, não. É questão aqui de natureza, né? Uma é a natureza espiritual do crente, do salvo, e a outra é a natureza carnal, do incrédulo. Então, não vai ter comunhão, mas não vai ter associação, não pode ter intimidade. Não é questão assim de você estar menosprezando uma pessoa, muito pelo contrário, né? Mas é questão de associar-se a esse tipo de comportamento. Não vai funcionar, né? Não vai dar certo. Então Paulo diz aqui, olha, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. E veja, ele faz 5 perguntas aqui, e nós vamos responder, né? Primeira pergunta, ele diz assim, olha, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou seja, vai haver uma sociedade, pode haver sócios aqui de justiça com iniquidade? Sinceramente, tem condições de ter uma sociedade entre justiça e iniquidade? São coisas opostas, não é? A segunda pergunta, Paulo diz assim, olha, que comunhão? Está vendo? Então, primeiramente, não há sociedade. Agora diz, olha, ou que comunhão da luz com as trevas? Luz, não tem nem o que explicar, né? A luz, ela ilumina, ela clareia. Trevas, o que é? É escuridão, né? Tem comunhão de luz com trevas? Não tem, né, amados? Olha a terceira pergunta que Paulo diz aqui, olha. Que harmonia? Então veja, né? Não tem comunhão, não tem mesmo sociedade, e ele pergunta, que harmonia entre Cristo e o maligno, entre Deus e o diabo? Não tem harmonia. Veja a quinta pergunta, né? Ele diz, olha, no verso 16, aliás, verso 15 ainda, que união, né, há entre o crente e o incrédulo? Essa é a quarta. Ou seja, primeiro, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união pode haver entre um crente e o incrédulo? E a quinta ele diz lá, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não pode haver, né, ligação nenhuma entre o santuário de Deus e dos ídolos. E aí Deus diz assim, olha, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso eu falei no início, né, do Velho Testamento, porque quando Deus
ele separou esse povo e disse para eles não se associarem, não fazer aliança, né? Não ter sociedade, não ter comunhão, harmonia com outros povos, porque os outros povos estavam contaminados com as obras infrutíferas das trevas, estavam caminhando sem Deus, né? Desobedecendo a Deus. E esse povo aqui de Israel, Deus escolheu, e sabe o que Deus mandou eles fazerem lá naquela parte final? Disse: olha, preparem um tabernáculo, não é? Um santuário, em que eu vou habitar no meio de vós. E Deus mandou preparar o tabernáculo, e durante a peregrinação desse povo, e até a entrada na terra, eles eram diferentes de todos os povos, porque eles tinham um local onde Deus era presente, né? Onde eles iam levar o tabernáculo e tudo, e essa era a promessa de Deus. Olha, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, no Velho Testamento, Deus habitava no meio do povo de Deus através do tabernáculo, da sua presença. E agora, no Novo Testamento, né, ele diz aqui, olha, porque nós agora somos o santuário do Deus vivente. No Novo Testamento, nós aprendemos aqui, né, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, habita no salvo, habita no crente. Por isso que Deus diz: olha, vocês são diferentes, né, porque eu habito em vós. Vocês são o tabernáculo, a presença de Deus está nos seus corações, né? Então, o Paulo está dizendo: agora Deus diz: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, Deus hoje está no meio da sua igreja, habitando através do Espírito Santo. E aí, no verso 17, Paulo diz: olha, por isso, né, por esse motivo, ele diz assim: retirai-vos, está vendo? Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, está vendo que nós não podemos, né, ter mais intimidade, cumplicidade, sociedade, comunhão, harmonia, união com a iniquidade, com a impureza, com o pecado. E nós devemos andar lutando, irmãos. Não é, agora que eu quero dizer é o seguinte: não é fora do mundo, não é? Nós temos que andar no mundo, nós convivemos com o mundo, nós fazemos parte do mundo, temos amigos no mundo, mas o que nós não podemos é andar como eles andam. Eu tenho, né? E aqui eu quero dizer, nós não estamos dizendo que somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. A igreja, ela tem que estar no mundo, inserida no mundo, mas não praticando as obras que o mundo pratica. Uma coisa é você estar no mundo, outra coisa é estar praticando as obras que o mundo pratica, né, que é contra Deus. Por isso que o Paulo está dizendo aqui, esse retirai-vos, separai-vos, é santidade. Não é para você ficar dentro da tua casa isolado, não falo mais com ninguém. Isso é besteira, sabe? Você está dando uma de criança, de menino. Não faça isso não. Mas mostra que o que você é no meio do mundo, com o teu comportamento, com o meu comportamento, com o meu procedimento. Uma pessoa possa ver, né, que você não pratica as coisas que o mundo está praticando. E aí tem vários exemplos.
Agora mesmo, né? A gente vê no nosso país aí, né? Cai um caminhão na estrada, uma carga de alimentos, aí o pessoal vai lá, né? Vai saquear, vai roubar. Agora mesmo um navio enorme, lá no Porto de Santos, naquela tempestade, caiu 40 e tantos contêineres no meio do mar, irmãos, e o pessoal lá com um barquinho roubando, saqueando, né? É isso. O crente é para estar no meio dessas coisas. E vários exemplos que tem aí, não é? No mundo inteiro. Coisas. Então, é isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos mais andar praticando essas obras, né? Ou seja, separai-vos. Irmãos, nós vamos conviver com o mundo. Olha o que o Jesus Cristo, ele orando ao Pai, a oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz assim, olha, João 17, no versículo 13. Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 13. Jesus está orando, ele diz, olha, mas agora eu vou para junto de ti. Jesus ia voltar à presença do Pai dele. E ele diz, olha, isto falo no mundo porque para que eles tenham gozo, o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha o que Jesus diz. Não peço que os tire do mundo. Então, o Filho de Deus, ele vai estar no mundo. E Jesus está orando para, não vai tirar eles do mundo, não. Não é para você viver no meio do mundo. Mas ele diz, olha, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, ele está dizendo, olha, que vocês são filhos da luz. Jesus veio como a luz do mundo. Jesus andava no meio dos pecadores, comia, né? Mas Jesus não fazia o que eles faziam, né? Muito pelo contrário. É isso que o apóstolo Paulo está nos desafiando a andar como filhos da luz. Não mais, né? Como andam mesmo os gentios. Nós não podemos ter mais, irmãos, cumplicidade, conformidade assim com o mundo, mas muito pelo contrário, né? Para ser luz, para ser sal, para mesmo pregar a palavra, para mostrar que no meio de uma geração corrupta, uma geração mesmo que pratica obras que não agradam, tem pessoas que vivem sinceramente, vivem honestamente, vivem mesmo buscando agradar a Deus. Esse é o propósito, né? Então, Paulo diz assim, né? Olha, volte lá, não mais. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 6, né? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nas coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E veja, amados, no capítulo 7, verso: tendo, pois, amados, tais promessas, são promessas de Deus, é a palavra de Deus. Você andar dessa forma que Deus está te ensinando aqui, Ele promete o quê? Diz, olha, tendo, pois, amados, tais promessas, né? Purifiquemo-nos, nos santifiquemos. Ele promete, né, a santidade.
purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, nós devemos o quê? Nos purificar cada vez mais, né? Nos santificar de toda, Paulo diz aqui, impureza, tanto da carne como do espírito. Existe, irmãos, as impurezas da carne, né? E as impurezas do espírito. E quais são mesmo as impurezas da carne? São as nossas ações, as nossas práticas, aquilo que eu pratico que é pecado, são impurezas da carne. Coisas que eu faço exteriormente, né? Mas tem aqui também, Paulo diz, tanto da carne como do espírito, ou seja, a impureza do espírito são as nossas intenções, aquilo que está mesmo no interior, nos nossos corações. E falando dessas coisas, né? Como é que isso reage? Como é que isso vem? As impurezas da carne. Eu botei aqui de quatro áreas, né? Primeiramente, assim, vem pelos olhos, a impureza da carne, que faz eu agir, que faz eu praticar o pecado. Como ele entra, né? Vem pelos olhos. Primeiramente, o que é que eu estou vendo? O que é que você está vendo? O pecado entrou no mundo pelo olhar, né? A Bíblia diz que a Eva viu que a árvore, né, era agradável o quê? Aos olhos. É interessante que o mundo sabe disso. E o mundo usa uma palavra chamada marketing, né? E eles usam hoje como as vitrines, as propagandas, tudo é para você ver, para você olhar. A gente vai no supermercado, já comprou tudo, mas antes de chegar no caixa passa por um labirinto de coisas assim, né? Pode estar vendo, né? Ou seja, o que você vê, né, agrada aos olhos e passa para o coração, né? Tem um ditado que diz, aquilo que os olhos veem, né, o coração deseja, e aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Então, o crente tem que ter cuidado, né, com o que ele está olhando, com o que ele está vendo, a nossa visão. E através dela vem coisas que nós assim possamos mesmo colocar no coração e até agir. Olha, tem uns versículos aqui interessantes. Provérbios 27, 10, diz assim. Provérbios 27, 10. Olha. Aliás, 20. 27 e 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. É interessante, né? Nunca vai satisfazer os olhos. Então temos que ter muito cuidado com o que nós estamos vendo. Jesus dá uma ilustração e até um conselho, se você ver aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Marcos capítulo 9 e verso 47, Jesus diz assim, olha, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não se lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, Jesus está, olha, cuidado com o que você está vendo. Se um olho teu faz te tropeçar, arranca-o. Sabe, irmãos, e nós temos que ter cuidado que nós estamos olhando,
que nós estamos vendo. E é muito perigoso, né? O crente, o que o crente está vendo na internet, o que o crente está vendo no computador, na televisão, e aí vai, né? Vai vendo, vai desejando e tal, e vai agindo. Vem a ação, não é? Ou seja, é pelos olhos que vem. Mas também, irmãos, vem pelos ouvidos. Né? O que é que eu estou ouvindo? O que é que você está ouvindo? O apóstolo Paulo diz, olha, cuidado, e nós vimos, né, com as palavras fictícias, com os ensinos mentirosos, com as coisas vãs. Cuidado com o que você está ouvindo. O salmista diz assim, né? Bem-aventurado, escute, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o seu conselheiro? Quem é a sua conselheira? Estou falando até de crente. Tem muitos crentes que estão buscando conselho com ímpios, com pessoas que não tem nada de temor a Deus, não tem nada com a palavra de Deus, vão ir até incentivar. A pessoa está numa dificuldade, num relacionamento, para isso aí, olha, separa, dá um bico, acabou, vida nova, bola para frente. É isso que você vai ouvir, né, dos teus amigos incrédulos. Um casal aqui dessa igreja, conversando um tempo com eles, em dificuldades, foram num psicólogo, né, uma psicóloga. Ela orientou que os dois separassem. Dá um tempo, vai ser melhor para vocês. É sério. Tem pastores aconselhando a dar um tempo para, sabe, irmãos? É o contrário que a palavra de Deus diz. Quem é o seu conselheiro? A Bíblia diz, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o prazer está na lei de Deus, na sua palavra, e é nela que nós encontramos, amados, né, a solução para os nossos problemas. Muitas vezes, a maioria das vezes é pecado, a maioria não, é tudo pecado, porque estão desobedecendo a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, não quer andar em amor, não quer perdoar, são duros, corações, né? Fica petrificado, dá lugar ao diabo. Mas muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando, né? O que é que você e eu estamos falando? São coisas boas? Nós vimos lá o que nós devemos falar, né? Coisas da palavra de Deus, coisas que edificam. Então, o que sai da nossa boca? Nós fizemos uma parte do estudo só sobre isso, né? A língua. Ou seja, é assim que vem as impurezas da carne, do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou falando. Aí vem para o corpo, né? Materializa. Aí é o que eu vou agir, é o que eu vou fazer. É a consumação do pecado, que é contra Deus. Então, muito cuidado. Paulo diz, olha, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, pecados da carne, as nossas ações, as nossas práticas. Mas Paulo diz aqui também, né, como do Espírito, como eu falei, as nossas intenções, dos nossos pensamentos, o que eu estou pensando, até agora nesse momento, né, que nós estamos pensando, é aí que começa, vem do coração mesmo, as coisas íntimas, né, interiores. Olha, Jeremias capítulo 4, e no versículo 14, diz assim, Jeremias capítulo 4 e o versículo 14, lava o teu coração da malícia
ó Jerusalém, para que sejais salva, né? Purifica, limpa os teus pensamentos, para que sejais salvos. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Irmãos, eles vão vir, né? Você e eu, nós vamos ser bombardeados por pensamentos maus, de ódio, de morte, de vingança, né? Isso vai vir, é da carne, é da nossa natureza, mas Deus está dizendo, olha, lava, né? Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva, né? Até quando? Para! Chega um momento que, olha, chega, né? Tira mesmo esses maus pensamentos que está hospedado, né? Uma hospedagem com cama, ar-condicionado, não sai, fica aqui. Tem que lutar os maus pensamentos. Mais à frente um pouquinho, no capítulo 6, e o verso 19, olha o que ele diz aqui, a palavra de Deus. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. A pessoa bota um pensamento obstinado na cabeça, que é contra a palavra de Deus, e vai sofrer as consequências, né? Vai ter uma vida sem paz, uma vida difícil, dias ruins, porque continua, né, com os maus pensamentos, estão desobedecendo a palavra de Deus, não estão atentos àquilo que Deus está dizendo. São consequências duras, né? Mais um pouquinho à frente, olha, no capítulo 17, desse mesmo livro de Jeremias, no verso 9 diz assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que está passando na minha mente, no meu coração? Eu não sei, irmãos, você não sabe, mas olha, tem um que sabe, que é Deus, esse sabe. Ele diz assim, eu, Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar, veja, a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque deles é que vem os maus desígnios, né? Jesus diz lá, olha, é dos pensamentos do coração que vem os homicídios, né? Os adultérios, as coisas más, vem tudo do pensamento e aí vem para a prática. Sabe, meus amados, volte lá para a gente concluir hoje à noite. Estamos em 2 Coríntios, né? Capítulo 6, capítulo 7, o verso 1, quando Deus diz assim, olha, tendo, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Sabe, é o temor de Deus que vai mesmo aperfeiçoar a minha e a sua santidade. Se eu temo a Deus, eu não vou fazer algo que desagrade a Deus. Se eu temo a Deus, eu vou procurar andar para agradar a Deus, a buscar a Deus. Então muda, né? Toda mesmo assim os nossos pensamentos. Então Paulo diz assim, né, capítulo 5, verso 7, portanto, não sejais íntimos, não sejais participantes com eles. Verso 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, né,
diz aqui Paulo, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Reprova essas coisas, acaba com essas coisas, né? Sai do meio dessas coisas. E Deus disse, eu vos receberei. Sabe, irmãos, a lição para mim hoje à noite é essa. Nós temos um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus poderoso que não se agrada mesmo do mal, né? Mas se você e eu que dizemos que somos filhos da luz, então devemos andar como filhos da luz. E Ele vai nos ajudar. Tem a sua palavra, né? Tem o poder para te estar contigo, para mesmo estar do teu lado, para enfrentar todas essas coisas horrorosas que nós temos que enfrentar, conviver, né? Andar, mas de uma forma diferente e glorificar a Deus, o nosso Pai, que está nos céus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Reconhecemos que precisamos muito de Ti. Reconhecemos, Pai, que somos homens e mulheres que precisam da Tua graça. Precisamos do Teu poder em nossas vidas para mesmo enfrentar as obras malignas das trevas. Temos amados, amigos, pessoas que gostamos, familiares que ainda estão longe de Ti, ainda estão mesmo rebeldes à Tua palavra, ainda estão mesmo andando aos seus próprios pensamentos, reagindo conforme a sua própria vontade. Mas, Pai, nos ajuda a estar ao lado dessas pessoas, a mostrar que tem um Deus que perdoa pecado, tem um Deus que nos ama, que não nos quer ver nessas práticas, Senhor, e nos ajuda assim a até mostrar que há um Deus que salva, um Deus salvador. Tira mesmo, Pai, liberta da opressão, das obras infrutíferas das trevas, e assim, Pai, até nos dá e nos liberta mesmo, Pai, dessas coisas. Nós entregamos carinhosamente as nossas vidas em Tuas mãos. Edifica mesmo, Pai, a Tua igreja, nos exorta mesmo, Pai, nos confronta, e que a Tua palavra seja mesmo a primazia, tenha primazia em nossas vidas. E se porventura, Pai, há entre nós alguém que reconhece que ainda está nessas práticas, muitas vezes oprimido, com o coração duro, com os pensamentos assim de vingança, de ódio, sem temor ao Senhor, Pai, fala a esse coração e liberta, dá uma nova vida, uma nova esperança, Pai, e assim a Tua eterna e bendita salvação. Muito obrigado, fica conosco, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém.